A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus. Devocional Isaías, capítulo 22. Nesse capítulo, o Senhor falou comigo acerca de 2 pontos. O primeiro, o Senhor queria que o povo dele se voltasse para ele, clamasse, se humilhasse, chorasse, que se estivessem perante ele, na presença dele, se humilhando, se voltando para ele. Mas não foi assim que eles agiram e a gente vai ver nesse capítulo. E em seguida, a gente vê que aquele que é Sebna, ele tenta, se engrandecer, cavar para ele em um lugar alto, uma sepultura. E o Senhor não se agrada daqueles que são orgulhosos, daqueles que se engrandecem. Jesus nos ensinou por meio da parábola: se você vai numa festa, sente no menor lugar, para que você não seja envergonhado. Por quê? Porque se você senta no melhor lugar, pode acontecer que chegue lá alguém que é melhor do que você e aquele que é o dono da festa coloque você, para um lugar inferior e leve aquele para um lugar que era o lugar dele. Então, o Senhor Jesus nos ensina: sempre se coloque no menor lugar, para que você seja honrado. O dono da festa venha convidá-lo: não, meu amigo, venha, minha amiga, venha para o lugar mais apropriado, onde eu te colocarei. Mas não o próprio homem se colocar nesse lugar. E a gente vai ver isso nesse capítulo. Eu vou ler o capítulo todo, se você puder, acompanhe ele comigo. E vamos lá. Peso do vale da visão. Que tens agora para que assim totalmente subisses aos telhados? Cidade cheia de aclamações, cidade turbulenta, cidade que salta de alegria. Os teus mortos não são mortos a espadas, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes juntamente fugiram, foram ligados pelos arqueiros. Todos que em ti se acharam foram amarrados juntamente e fugiram para longe. Todos fugiram. Portanto digo: desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não vos canseis mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo. Aqui Isaías ele estava dizendo: olha, desvia-te de mim, da minha vista, porque eu chorarei amargamente. Isaías tinha entendido o que era preciso. Isaías chorou amargamente pela queda de Jerusalém. Jerusalém seria tomada, Jerusalém, os muros seriam destruídos e os príncipes e as pessoas morreriam não à espada, mas elas morreriam fugindo, mesmo que fugissem para muito longe, elas morreriam. No verso 5 diz assim: porque dia de alvoroço e de vexame e de confusão é este da parte do Senhor dos Exércitos no vale da visão, um derribar de muros e um clamor até as montanhas. Olha, dia de vexame e de confusão é da parte do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, Deus, estava derramando juízo sobre o povo de Jerusalém. Isaías tinha entendido e estava chorando amargamente. Isaías, ele vê, no Vale da Visão, um derribar de muros, as muralhas, e um clamor até as montanhas, gritos até as montanhas. Verso 6: porque Elão tomou a aljava com carros de homens e cavaleiros, e Quir descobre os escudos. E será que os teus mais formosos vales se encherão de carros e cavaleiros, se porão em ordem as portas. E se tirará a cobertura de Judá, e naquele dia olharás para as armas da casa do bosque. Naquele dia, o povo, de Judá, de Jerusalém, eles olharão para a casa, para as armas na casa do bosque. Mas eles não deviam fazer isso. Eles vereis as brechas da cidade de Davi, porquanto são muitas as brechas. Ajuntareis as águas do viveiro inferior. Também contarei as casas de Jerusalém e derribareis as casas para fortalecer os muros. Eles derribaram algumas casas, derribaram, no caso foi no passado. Aqui seria a visão do futuro, e
agora já aconteceu. E aí ele fala, olha, derribareis algumas casas para fortalecer os muros. No verso 11 diz assim, fizestes também um reservatório entre os dois muros, para que as águas do viveiro velho, mas, essa parte é muito importante, mas não olhastes para cima, para o que tinha feito, para o que o tinha feito. Deus o tinha feito. Não olharam para cima, nem considerastes o que o formou desde a antiguidade. Não consideraram, não olharam para cima, não olharam para Deus. Deus estava derramando juízo. O que Deus queria, que eles se voltassem para Deus. Mas eles foram buscar ver as brechas do muro, ver as armas que tinham na casa dos bosques, derrubar casas para tentar fortalecer os muros, mas não olharam para o Senhor. No verso 12 diz assim, e o Senhor dos exércitos, vos convidará naquele dia ao choro, ao pranto e ao rapar da cabeça e ao cingidouro do cilício. O que o Senhor estava os convidando era ao choro, ao pranto, a se lamentar, a se curvar, a se inclinar diante de Deus, a pedir por ajuda ao Senhor, a rapar as cabeças, humilhação, se humilhar diante da face do Senhor, reconhecer quem Deus é e pedir ajuda, o socorro a Deus, pedir por perdão ao Senhor, pedir por socorro a Ele. Isso era que o Senhor estava querendo, que eles se voltassem para Ele, que o povo olhasse para cima, mas eles não fizeram isso. Verso 13 nos diz assim, mas eis aqui gozo e alegria. O que eles fizeram? Em vez deles se humilharem perante o Senhor, que era o que o Senhor queria da parte dele. Eis aqui, o profeta diz, eles tiveram como reação gozo e alegria. Matavam-se vacas e degolavam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho, fizeram festas. E disse, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Eles pensaram, amanhã vamos morrer, então vamos festejar, vamos nos regozijar, vamos nos alegrar, vamos matar, carne, vamos comer essas carnes, vamos beber vinho, vamos nos deleitar, nos alegrar, porque amanhã certamente morreremos. Mas o que o Senhor queria é que eles se voltassem para Ele, que eles se humilhassem perante a face de Deus. E porque eles reagiram da forma que Deus, não queria, porque eles reagiram de uma forma totalmente ao contrário do que Deus esperava deles. Porque eles reagiram dessa forma, no versículo 14, a gente vê o que acontece, que é o seguinte: mas o Senhor dos exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo, o Senhor, o Deus de Israel, falou com o profeta Isaías, dizendo, certamente esta maldade não será expiada, não será perdoada, até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Vocês não serão perdoados, vocês morrerão sem serem perdoados por causa desta maldade. O juízo de Deus, ele vem sobre os povos porque é necessário, porque há maldade, porque é necessário uma correção. É que nenhum pai que corrige um filho quando está fazendo coisas erradas. E o que Deus queria é que eles se voltassem, entendessem que eles tinham errado. Só que o que eles fizeram? Vamos morrer amanhã, vamos festejar. A gente não vai estar mais vivo mesmo. Então o Senhor fala, por causa da sua maldade, por causa desta maldade, vocês morrerão sem o perdão. Porque não se arrependeram, porque não se voltaram para mim. O que eu esperava de vocês é se voltarem para mim, olharem para cima, pedirem o socorro para mim. Que possamos guardar essa palavra, que possamos meditar nessa palavra e aprender com ela. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não vemos solução,
mas que o Senhor, Ele é o nosso Deus e dele vem o socorro. E Ele quer que nós olhamos para cima, para Ele, que nos inclinamos na face dele, na presença dele e pedimos por socorro, para que nós também nos arrependamos do que praticamos que é mal. Eu já passei por um momento da minha vida muito difícil, em que eu tive que reconhecer diante de Deus e dos homens os meus erros, e que eu chorava todos os dias, eu chorava diante de Deus, porque eu sabia que tinha sido um erro que eu tinha cometido. E eu chorava ao Senhor e pedia por restauração, e pedia perdão, e o Senhor restaurou todas as coisas. Às vezes nós erramos, às vezes a gente, um jeito de falar, um pequeno erro, ou uma pequena conduta que a gente faz pode destruir coisas que foram formadas, pode destruir, de repente, uma má colocação, destruir famílias. Um erro nosso tem consequência, mas quando a gente declara para Deus, a gente reconhece o nosso erro, pede perdão e pede pelo socorro do Senhor. O Senhor, Ele faz novas todas as coisas. Ele derrama da misericórdia dEle. Ele derrama do perdão. Ele faz novas todas as coisas. A minha vida foi restaurada pelo Senhor. Hoje, eu posso dizer a glória da segunda casa, o que Deus fez na minha vida. Depois desse momento, depois que eu reconheci quem Deus era, que eu pedi perdão pelos meus erros, depois que eu me humilhei diante do Senhor, a glória da segunda casa, a presença do Senhor encheu a minha vida. Deus restaurou tudo aquilo que havia se perdido. E o Senhor quer fazer assim na nossa vida. Quando erramos, o juízo de Deus, as consequências dos nossos erros, eles são para nos aproximar de Deus, que nós possamos nos voltar para o Senhor, nos arrepender dos nossos pecados, do que erramos nessa vida, e que possamos reconhecer quem Deus é. E Deus, Ele pode sarar, Ele pode curar, Ele pode restaurar tudo aquilo que se perdeu, Ele pode reconstruir famílias que foram destruídas por causa de más escolhas. O Senhor pode fazer, mas para isso precisamos nos humilhar perante o Senhor. Essa é a vontade de Deus. Tem momentos que o Senhor, Ele pede para que a gente vá para a presença dEle e olhe para cima. Não que nos alegramos, já está tudo perdido mesmo, vou me entregar, vou festejar, vou beber tudo que eu tenho para beber, vou comer, vou me alegrar porque não tem mais jeito. Tem. No Senhor tem. E Ele nos convida a nos aproximarmos dEle. Nesse capítulo ainda, como eu tinha dito, continua falando acerca de Sebna e de Eliaquim. São dois homens. E diz assim, no verso 15: Assim diz o Senhor, Jeová dos exércitos: Anda, vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e diz-lhe: Que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura, cavando em um lugar alto a sua sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo? Ele estava se exaltando, cavando uma sepultura no lugar alto, no lugar bom. Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte, e de todo te envolverá. Certamente te fará rolar, como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor. Olha, o Senhor está dizendo: você está cavando uma sepultura num lugar alto de honra, mas você morrerá em terra larga e espaçosa, e a glória dos teus carros, o opróbrio da casa acabará, porque ele morrerá num campo, ele vai morrer num campo aberto, num lugar espaçoso.
Ele não vai ser sepultado como ele queria, num lugar alto e de honra. No verso 19 diz assim: demitir-te-ei do teu ofício e te arrancarei do teu assento. Por que eu vejo isso assim? O Senhor, eu creio que ele não só declarou isso para este homem, Sebna, por causa dele ter cavado uma sepultura num lugar alto. Mas o fato dele ter cavado uma sepultura num lugar alto, sim, indicava que ele se orgulhava dele, de quem ele era, da posição dele, e não só o fato dele cavar uma sepultura diz muito mais sobre ele, sobre quem ele se achava, sobre como ele se via, sobre o orgulho no coração deste homem. E o Senhor, ele não tem prazer em homens orgulhosos. Então, o que o Senhor faz? Ele dá essa declaração para ele, essa sentença para ele, e está dizendo: olha, eu vou te demitir do teu ofício, arrancarei você do teu assento. No verso 20 diz assim: e será naquele dia que chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. O Senhor tira ele, Sebna, da posição e coloca, coloca Eliaquim, filho de Hilquias. 21. E revesti-lo-ei da tua túnica, e esforçá-lo-ei com o teu talabarte. Entregarei nas suas mãos o teu domínio, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Fixá-lo-ei como um prego em um lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E dele penderá toda a glória da casa de seu pai, os renovos e os seus descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego pregado em lugar firme será tirado, será arrancado e cairá, e a carga nele estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Vamos lá entender essas partes aí. O Senhor tira Sebna por causa do orgulho do lugar que ele estava e coloca Eliaquim. E o Senhor fala que ele terá a túnica que era de Sebna, ele terá o lugar que era. Às vezes o homem acha: ninguém pode me tirar daqui, né? Eu sou totalmente requisitado aqui, ninguém pode substituir o meu lugar. O Senhor não gosta de orgulho. O Senhor tira os orgulhosos do lugar que eles estão e coloca quem Ele quer. O Senhor colocou Eliaquim no lugar de Sebna. E o Senhor falou: a porta que ele abrir, ninguém vai fechar. E a porta que ele fechar, ninguém abrirá. Vai colocá-lo como um prego forte. Só que teve uma fraqueza esse prego forte. Qual foi? Os seus parentes. A palavra, como a gente vê, fala dos jarros e dos vasos pequenos. Eles se pendurarão, né, no prego forte. Eles serão, como vou dizer, eles serão dependentes. Eles viverão às custas de Eliaquim. Esses parentes, né, próximos e distantes, eles estarão querendo aproveitar-se, né, do que Eliaquim tinha. Então, eles desejando se aproveitar e vivendo a custas de Eliaquim, não existiu esse prego forte que suportasse. Ele caiu, e, como diz assim, ó, a carga nele, no verso 25. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego pregado. Quem foi o prego pregado? Eliaquim. Em lugar firme será tirado. Ele será tirado, por quê? Será arrancado e cairá, e a carga nele que estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. O Senhor o disse, que Eliaquim cairia por causa da família dele, por causa que estavam vivendo a custas dele. Porque como eu vou dizer, é a palavra que me veio na mente. É como sanguessugas que querem se aproveitar dele. E isso o fez cair.
Não que Deus o quisesse que a família dele fizesse isso, mas Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E o Senhor o disse: olha, ele aqui cairá. Ele será colocado como prego forte. Mas mesmo como prego forte, tem coisas que são fraquezas. E o que derrubará, e o que arrancará, e o que fará ele cair, será a família, de perto e de longe, porque estão se aproveitando, vivendo a custas dele. E ele cairá, e quem estava, a carga que estava sobre ele, a carga era os familiares, a carga que estava sobre ele se desprenderá, porque o Senhor o disse. A gente tem muito para aprender com esse capítulo 22, né? Todo o capítulo. Que você leia ele com atenção mais uma vez, né? E releia. Eu também preciso. Porque nesse capítulo há muito que se aprender de Deus. Há muito que se aprender, né? Acerca do que agrada a Deus, do que não agrada a Deus, do que é esperado de Deus, né? E o que ele espera que nós não façamos. Aqui fala sobre a conduta que o Senhor esperava do povo e o povo não fez, né, de Jerusalém. Aqui fala sobre a conduta de um homem que não agradou a Deus, que era orgulhoso, e o Senhor coloca outro, levanta outro no lugar dele. E fala que esse homem que foi colocado como prego forte, ele cairá por causa dos seus familiares, da carga que ele carregava, que era muito pesada. Há muito que se aprender neste capítulo, que possamos meditar nele, que o Espírito Santo fale mais ao teu coração, ao meu coração. Amém? Essa é a mensagem. Se o Senhor falou contigo, não deixe de compartilhar essa mensagem para que esta mesma mensagem chegue a outras pessoas. Que possamos divulgar a palavra de Deus. Então, não esqueça, curta e compartilhe. E até amanhã, se Deus quiser, com o estudo do livro de Isaías, capítulo 23. Tchau!